E o embate que muitos estavam esperando entre GETV e Cazé TV foi vencido pela GETV. No Intercontinental, na final do Intercontinental entre Flamengo e PSG, os dois canais do YouTube duelaram pela audiência, a GETV levou vantagem, o PSG venceu a partida e é campeão mundial. O Flamengo fez um jogo muito digno e ficou com o vice-campeonato, mas vamos aqui falar sobre esse duelo, como foi a vitória da GETV, os números absolutos e as mensagens que isso passa. Já vou adiantando, esse duelo é um marco na transmissão esportiva brasileira, quiçá mundial e principalmente aqui no YouTube. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Hoje Tem Futebol, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Primeiro vamos aqui com alguns dados, com o tweet do meu amigo Gabriel Wacker. Juntando Cazé TV e GETV, o YouTube chegou a pico de 9,1 milhões de pessoas vendo Flamengo e PSG. GE ficou na frente com a bola kick rolando, com picos de quase 5 milhões. Cazé TV passou dos 4 milhões. Ou seja, a gente tá vendo aí que a estratégia da Globo chegou muito forte, mirou esse mercado ainda no início do ano, começou a GETV em setembro e hoje já consegue ultrapassar no confronto direto um projeto muito consolidado que é a Cazé TV. A gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de Cazé TV e GETV daqui a pouco, mas eu quero pegar esse dado para trazer uma informação. Se a gente for olhar o quanto representa isso em termos de pontos do Ibope. Um ponto do Ibope é mais ou menos, a depender pelo painel nacional da TV, 700 mil pessoas. Juntando tudo isso, levando em conta que cada visualização dessa são pelo menos duas pessoas vendo a live, então numa família que tô eu e minha esposa vendo, conta um view só, mas geralmente a gente trabalha com essa métrica no YouTube, pelo menos eu trabalho com ela. Então, quer dizer que esse jogo alcançou um total de mais de 20 mil pessoas, 18 mil pessoas mais ou menos, isso dá uma média, 25 milhões de pessoas, dá uma média de 25 pontos no Ibope, levando em conta que a TV aberta estava rolando o jogo, isso poderia ter sido até maior, levando em conta que essa transmissão rolou apenas para o Brasil, se fosse uma transmissão internacional, isso poderia ter um número ainda mais expressivo. E aí nessa brincadeira seriam como se a GETV fizesse 13 pontos no Ibope, a Cazé TV é um pouco atrás, 12 pontos. Isso eu estou considerando que a GE fez 5 milhões simultâneos, mas muita gente fala que passou até dos 5 milhões. É difícil mensurar isso até o YouTube trazer os dados oficiais. Ou seja, independente dessa briga entre as duas emissoras, quem ganha é o consumidor brasileiro, que tem agora dois produtos de qualidade tendo alcance nos lares brasileiros. E ganha a plataforma YouTube, ganha os produtores de conteúdo, porque isso foi mostrado que o YouTube se tornou viável, o YouTube está se tornando a nova TV aberta. Então, muitas coisas a partir desse caso que foi esse Intercontinental pode mudar nas transmissões, não só de futebol, de outros temas de entretenimento, de shows, novelas, enfim. Vamos ver aí como fica, mas são números muito expressivos mesmo, independente dessa picuinha de quem ganhou e de quem perdeu. Acho que todos ganharam, porque a Cazé, como pioneira, provou que é um modelo de negócio muito viável. Eu imagino que depois disso, outros projetos da Record que está engavetado, talvez o projeto do SBT decole, talvez o projeto da ESPN ganhe mais fôlego do que já tem. Enfim, coisas muito interessantes vão fazer. E como se construiu esse embate no Intercontinental? Bem, eu vou trazer duas matérias que eu estava aguardando para falar delas sobre hoje, né? Primeiro, vamos lá. Quando começou o Intercontinental, matéria aqui do Mídiaesportiva.com, os números da Cazé TV e GETV entre Cruz Azul e Flamengo. A GETV, nesse jogo, atingiu um pico de 2,2 milhões de espectadores, já a Cazé chegou a 1,3 milhões. Porém, no pré-jogo a situação foi inversa. A Cazé TV teve 240 mil pessoas acompanhando contra 130 mil da GETV. A vantagem inicial de Casimiro não conseguiu se refletir no pós-jogo, muito por conta de impulsionamento de
mídia, a GeTV pagou propaganda no YouTube e isso pode ter influenciado nesses valores. Mas para além da questão financeira, essa questão de mostrar que o pré-jogo teve uma força da Cazé TV em relação à GeTV, mostra que a Cazé TV tem uma comunidade muito mais engajada. A Cazé TV é uma televisão que tem os seus fãs, tem aquelas pessoas que assistem, que preferem a Cazé TV. Ao que parece, por enquanto, a GeTV ainda é muito a coisa do eventual. Eu quero assistir o jogo, eu sei que vai passar no YouTube, eu vou lá e o primeiro que eu pego vai lá na GeTV. Claro que o fato de ter a marca da Globo, ela tem um peso para além do impulsionamento, então tem todas essas questões. E sobre o impulsionamento, tem outra matéria aqui é já falando de pirâmides e Flamengo, que foi a segunda rodada do Intercontinental. Diz aqui, ó, a nova vitória da GeTV sobre a Cazé TV passa diretamente pelas estratégias adotadas por cada projeto. Assim como já havia feito em confrontos anteriores, a GeTV utilizou o tráfego pago, patrocinando a live e garantindo maior alcance orgânico, além de prioridade nas pesquisas dentro da plataforma. Hoje a Cazé TV também fez isso, por isso que a distância que se esperava ser maior, afinal a distância quando a GE estava batendo 2 milhões, a Cazé estava batendo 1,3 milhões, essa diferença a tendência era se dilatar, mas não, a diferença ficou aí na casa do 1 milhão de pessoas conectadas. Já a Cazé TV repetiu a estratégia usada contra o Cruz Azul, patrocinando o pré-jogo para aquecer a audiência, mas optando por abrir uma nova live apenas para o período de bola rolando, decisão que impactou a retenção inicial de público e influenciou os números totais da transmissão. Não entendi sobre por que isso, mas eles devem ter algum motivo para isso. Então, algo que mais ou menos aconteceu agora. Quando eu abri o YouTube para assistir, eu assisti na Cazé TV, porque eu gosto muito da narração de Jorge Igor. Quem estava lá patrocinado era a Cazé TV. E por outro lado, a Cazé TV estava também aparecendo a live para clicar, não estava só a GeTV no alcance orgânico. E para ir fechando a live, a live é costume da época que fazia live. Vamos aqui para o último dado, um dado muito interessante, ó, que vem aqui do FUTRS. Números de inscritos: GeTV 12 milhões, Cazé TV 23,6 milhões. Porém, a GeTV começou há 3 meses atrás, e quando a Cazé TV a GeTV, começou há 3 meses atrás, lá em setembro, a GeTV tinha 6 milhões de inscritos, era o canal que passava os melhores momentos dos jogos transmitidos pela Globo e algumas lives direcionadas às torcidas, ou seja, nesses 3 meses a GeTV não só bateu sua concorrente, sua inspiradora nesse confronto agora do Mundial de Clubes, como dobrou sua audiência e assim... Vai demorar muito para conseguir pagar mais 12 milhões para ultrapassar a GeTV em milhões de inscritos, mas essa é algo que para o horizonte. Se em 3 meses alcançou 12 milhões, o que esperar do próximo ano de 2026? Claro que a Cazé TV não vai ficar de bobeira, vai reagir, enfim. E no final das contas, ainda que você tenha uma torcida para um lado, uma torcida para o outro, uma simpatia pela GeTV ou uma simpatia pela Cazé TV, o importante disso aqui é mostrar como o YouTube está se tornando talvez a grande possibilidade de ser sucessora ou pelo menos ser uma concorrente forte da TV aberta. O YouTube está começando a ter mais penetração nos lares brasileiros, está começando a fazer parte da rotina de consumo de mídia dos brasileiros. Vamos ver agora quando outros tipos de conteúdo entrar, se vão ter a mesma força, a mesma repercussão e o que isso pode mudar em termos dos hábitos das pessoas e também de como as empresas irão patrocinar os canais de YouTube, os conglomerados de mídia no YouTube. Muita coisa para acontecer em 2026, promete ser muito legal e você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal, que a gente fala bastante de mídia esportiva. É isso, tô deixando 2 vídeos aqui, vídeos que vão falar sobre mídia esportiva e futebol brasileiro. Clica lá que você não vai se arrepender.